O novo decano do STF, ministro Gilmar Mendes, disse que a Suprema Corte viabilizou a governança durante a pandemia da Covid-19. A afirmação foi feita em entrevista exclusiva na 6ª edição do podcast Supremo na Semana. Na entrevista, o ministro Gilmar Mendes, que assumiu o posto de magistrado com mais tempo de atuação na Suprema Corte, destacou que as decisões do plenário possibilitaram a gestão do país nesta época de pandemia. O tribunal atuou não só para arbitrar esses conflitos, o conflito entre a União, estados e municípios, disciplinar a atuação do SUS, mas entrou na questão de proteção de dados, atuou no funcionamento do parlamento, como aprovar medidas provisórias. Então, o Supremo, na verdade, viabilizou o próprio processo de governança. Como também foi o Supremo que dispensou determinadas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal para deixar o governo mais à vontade no que concerne a essa verdadeira aplicação de um orçamento de guerra. Gilmar Mendes também analisou como injusta a acusação que o STF tenha retirado da União competência para controle da Covid-19 e disse que a Corte tem atuado contra a polarização política e discurso de ódio no país. Acho extremamente importante que o Tribunal atue nesse sentido, seja até uma instituição que cumpra um papel de moderação, não é? Estabelecendo limites, e acho que o tribunal, ao longo dos anos, tem exercido esse papel, quando, por exemplo, delimita a própria liberdade de expressão, não permitindo que se divulguem discursos odientos, né, o chamado hate speech. O ministro comentou ainda o inquérito das fake news e o desafio de reduzir a população carcerária. Além da entrevista exclusiva, a 6ª edição do podcast traz os detalhes da reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Decisões relacionadas à CPI da pandemia no Senado e uma entrevista com a jornalista Luísa Martins, no jornal Valor Econômico, sobre as expectativas na Corte. Todos os sábados são postados episódios novos do podcast Supremo na Semana, que podem ser acessados nas principais plataformas para streaming de áudio.